Sondai-me, Senhor, e conhecei os meus pensamentos. Vede que não ande por maus caminhos. Conduzi-me pelo caminho da eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A Igreja hoje apresenta-nos como modelo de santidade São Casimiro, filho do rei da Polônia, que se dedicou muito pela causa dos pobres e veio a calhar porque a liturgia da palavra de hoje nos fala das prioridades e responsabilidade sobre aqueles que nos rodeiam. E celebramos esta missa rezando por todos aqueles que se dedicam às obras de caridade, promovendo a justiça social, e também rezando pelos nossos irmãos doentes, de modo particular Júlio Laranjeiro, e também outros dos nossos irmãos que nos recomendam que rezemos por eles e que se encontram acamados nas suas casas ou nos hospitais. E rezamos também pelo descanso eterno de Fernanda Rodrigues Pereira, Luiz Paixão, Manuel da Silva Alegria e pelas almas do purgatório. Para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, que estás à direita do Pai a interceder por nós, Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, conhecer-vos é viver e servir-vos é reinar. Concedei-nos, por intercessão de São Casimiro, a graça de vos servir em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jeremias. Assim fala o Senhor: maldito o homem que confia no homem e põe na carne a sua esperança, afastando o seu coração do Senhor. Será como o cardo na estepe, que nem percebe quando chega à felicidade. Habitará na aridez do deserto, terra salobre e inóspita. Bendito o homem que confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. É como a árvore plantada à beira da água, que estende as raízes para a corrente. Nada tem a temer quando vem o calor, e a sua folhagem mantém-se sempre verde. Em ano de estiagem não se inquieta e não deixa de produzir os seus frutos. O coração é o que há de mais astucioso e incorrigível. Quem pode entender? Posso eu, que sou o Senhor,
penetra os corações, sonda os mais íntimos sentimentos, para retribuir a cada um segundo o seu caminho, conforme o fruto das suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes se compraz na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Feliz o homem que põe a sua esperança no Senhor. É como árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo e sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem-sucedido. Feliz o homem que põe a sua esperança no Senhor. Bem diferente é a sorte dos ímpios. São como palha que o vento leva. O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. Feliz o homem que põe a sua esperança no Senhor. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus com o coração nobre e generoso e produzem fruto pela perseverança. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre chamado Lázaro jazia junto do seu portão, coberto de chagas. Bem desejava ele saciar-se com os restos caídos da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que, se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, não poderia fazê-lo. O rico exclamou: Então, peço-te, ó Pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão,
se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: se não dão ouvidos a Moisés e os profetas, muito menos se hão de arrepender se alguém ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maldito quem confia no homem. Bendito quem confia no Senhor. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, na vida há prioridades. Há coisas que não se podem adiar. E para além das prioridades, há responsabilidades para com aqueles que nos rodeiam. A prioridade deve ser, em primeiro lugar, de defender a vida e promover o bem comum. Tenho visto na televisão algumas discussões sobre alguns governos que compram carros de luxo para os dirigentes, enquanto não há autocarros para a população. E perguntamos, será que esta é a prioridade? Trocar do carro do dirigente antes de promover ou de criar condições para que o povo tenha como se deslocar? Ou pensarmos em construir gabinetes, ministérios, sem pensarmos antes na construção de hospitais e salas de aulas? Isto mostra claramente uma falha nas prioridades e na responsabilidade que cada um de nós ou cada dirigente tem para com o seu povo. Isto também pode se transportar para o âmbito familiar, onde podemos falhar nas prioridades e não ver o que é importante aqui e agora e o que pode se deixar para uma outra altura. Há coisas na vida que não se podem adiar. Essas são as prioridades. E uma das prioridades é providenciarmos o bem para as outras pessoas. A primeira leitura mostra-nos dois tipos de pessoas: aqueles que confiam em si mesmos ou confiam nos homens, e aqueles que põem a sua confiança em Deus. Os que confiam nos homens são os autossuficientes, que mergulham-se no seu mundo material e, de facto, são como aqueles catos que se encontram no deserto. Podemos contar, porque estão tão isolados uns dos outros. São assim aqueles que confiam em si, os autossuficientes, e ignoram o lugar de Deus na sua vida. E também ignoram a presença dos outros, como nós ouvimos no Evangelho. Aquele rico que não tem nome, é um Zé Ninguém,
que nem se apercebia da presença de Lázaro à sua porta. Então, estes que vivem mergulhados no seu bem-estar, na sua autossuficiência, ignoram a presença de Deus na sua vida. E também temos o segundo grupo, que são aqueles que colocam a sua confiança em Deus e no caminho que o próprio Deus propõe. Estes são como aquela árvore plantada à beira do rio, que dá folhas verdes quase todo o ano, nada lhes falta, diferentemente daqueles que são secos e uma vida vazia, porque estão isolados no seu mundo. Deus não fica impressionado com a quantidade de coisas que nós podemos possuir, mas sim fica impressionado com aquilo que nós somos e com o partilhar o que nós temos. Essa seria a nossa responsabilidade por aqueles que nos rodeiam. Deus não olha a quantidade dos bens que cada um de nós possa possuir, mas sim o coração. É o coração que conta. Ele fica impressionado com o coração e julga conforme aquilo que o coração se dispõe. Se é um coração aberto a partilhar, será julgado conforme a caridade, como nós ouvíamos no outro dia. A medida que usardes será a mesma que será usada para convosco. Então, um coração que usa de amor será julgado também conforme o amor. Cabe a nós, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, escolher de que lado nós queremos ficar. No lado daqueles que confiam na sua autossuficiência, que confiam noutros homens, ou do lado daqueles que confiam em Deus. O Evangelho apresenta-nos este homem rico, que vivia no seu mundo isolado, um homem sem nome, que cada um de nós poderá se colocar naquele lugar e ver como é que poderia agir diante da situação do pobre Lázaro, que jazia à porta. Somente era reconhecido ou reconhecida a sua presença pelos cães que lambiam as suas feridas. E diz-se que depois da morte, este rico, vendo Abraão juntamente com Lázaro, pediu que Lázaro pudesse molhar o dedo na água para poder refrescar o rico. E o Evangelho conta-nos que havia um abismo entre o lugar onde se encontrava o rico e o lugar onde se encontrava Lázaro. Este abismo já existia quando eles estavam na terra, porque o rico banqueteava-se enquanto que o pobre Lázaro moria de fome, para dizer que transportou-se a situação que viviam na terra também para o céu. Caríssimos irmãos, eu costumo dizer que se não somos capazes de nos amar aqui na terra, como esperamos conviver juntos no céu? E o rico recomendou
a Abraão que pelo menos enviasse alguém para advertir os seus 5 irmãos. Então, os 5 irmãos que se banqueteavam ou continuam a se banquetear, mas o irmão morto, formam 6. É um número imperfeito. Faltava Lázaro para fazer parte deste grupo e tornar-se um número perfeito, mas ele sempre ficou à margem. E diz, eles têm lá Moisés e os profetas para lhes falar. E nós também hoje continuamos a dispor destes meios para sabermos que caminho escolhemos. Optamos por confiar em nós mesmos ou confiar em Deus. E o rico diz, pelo menos se alguém ressuscitar dos mortos, eles poderão ouvir. Cristo ressuscitou dos mortos e nós ainda temos Moisés e os profetas e o Novo Testamento e continuamos a escolher mal os nossos caminhos. Não é questão de um morto voltar à vida e nos dizer que caminhos é que devemos seguir. Já temos a Sagrada Escritura que nos guia e ilumina nas nossas escolhas. O santo que hoje celebramos, São Casimiro, foi apelidado o defensor dos pobres, porque ele se dedicou à justiça e ao cuidado dos pobres, órfãos e viúvas. E disse que muitas vezes entrava em conflito com o pai, então rei, porque ele estava mais preocupado com o bem do povo em relação ao pai. Isto mostrava que sua caridade não era fingida, mas sim uma caridade sincera. E nós também somos convidados a não fingir fazer caridade, porque isso não é caridade. A caridade deve ser sincera, deve partir do fundo do coração. Ele deu o que lhe pertencia e deu-se a si mesmo à causa dos pobres. Então, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, a escolha que nós devemos fazer é confiar no Senhor. E se nós confiamos no Senhor, nós também estaremos preocupados pela causa dos pobres e partilharemos o que temos, o que somos com eles. E assim seremos nós como aquela árvore que foi plantada à beira do rio. A parábola do Evangelho que escutamos revela o trágico engano de quem confia apenas em si mesmo e nos seus bens. Ao Senhor que perscruta o coração e o converte com a sua palavra, dirijamos a nossa oração dizendo: Senhor, convertei os nossos corações ao amor. Senhor, convertei os nossos corações ao amor. Para que a Igreja, que vê em cada homem a imagem de Cristo, não cesse de denunciar o pecado pessoal e social do egoísmo e de propor o ideal evangélico da fraternidade e da solidariedade, oremos ao Senhor. Senhor, convertei os nossos corações ao amor. Para que a cooperação no desenvolvimento do terceiro mundo seja participada por um número cada vez maior de profissionais, técnicos e trabalhadores, oremos ao Senhor. Senhor, convertei os nossos corações ao amor. Para que ninguém esqueça a maldição que cai sobre o homem que confia em si mesmo
e fecha o seu coração às pessoas indefesas e abandonadas, oremos ao Senhor. Senhor, convertei os nossos corações ao amor. Para que o despertar religioso nas comunidades eclesiais alimente a tensão dos cristãos para a caridade e a justiça, num compromisso moral e coerente, oremos ao Senhor. Senhor, convertei os nossos corações ao amor. Para que o exemplo de Jesus, que distribui o pão por todos, seja imitado não só nesta Eucaristia, mas também na vida cotidiana, oremos ao Senhor. Senhor, convertei os nossos corações ao amor. Senhor Deus, Pai dos pobres, tornai-nos sensíveis à vossa palavra e às necessidades dos irmãos, para que à espera de ocasiões e momentos extraordinários não atrase a nossa conversão àquele amor que vem de vós e nos faz condividir tudo com quem nada possui. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Oremos. Santificai, Senhor, por este sacrifício, a nossa observância quaresmal, de modo que a prática exterior da penitência nos leve à conversão interior do Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais pela penitência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, aclamando numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. No céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças,
partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Arcebispo Uti, seu auxiliar Duncan, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, particularmente Fernanda Pereira, Luís Paixão, Manuel Alegria e almas do purgatório, e de todos os outros que na vossa misericórdia já partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. E tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Felizes os que seguem o caminho perfeito e andam na lei do Senhor. Oremos. Este santo sacrifício, Senhor, permanece em todas as nossas ações e se confirme no fruto das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.